E hoje, quinta-feira, é dia de falar sobre saúde animal. A gente tem o grande prazer de receber aqui o nosso colunista de todas as quintas-feiras, médico veterinário Marcos Rezende. Seja bem-vindo, Marcos. Bom dia. Bom dia, meu amigo. Bom dia, Lilian. Bom dia, Pedro. Bom dia aos amigos do agronegócio. Toda quinta aqui batendo ponto, né, Lilian? Fazendo nossa extensão rural. É isso aí. A gente começa, falando hoje sobre o nascimento de bezerros, os cuidados com a vaca pré e pós-parto, né, Marcos? Conta pra gente, então, pra gente começar aqui o nosso assunto, né? A importância do manejo delas, de manter as vacas sombreadas, né, em ambiente sombreado. Qual a dica principal para o pecuarista que está nessa posição? Que está, Lilian, agora nessa fase. Pensando em gado de corte, hoje a gente tem que tomar muito cuidado com as fêmeas que vão parir, porque esse é um momento muito importante. A gente passa ali 9 meses cuidando da vaca, ela com bezerro na barriga, outros meses preparando ela para a concepção, e agora chegou o grande momento. Então, Lília, esse é o momento da gente trazer essa vaca, uns 2 meses antes dela parir, é sempre importante, né? A gente trazer essa vaca para um piquete, para um pasto, que seja mais acessível para os cuidadores, que vão ter que curar o umbigo depois que os bezerros nascerem, um pasto que seja livre de armadilhas como buracos, pedras, paus, para evitar acidentes com esses bezerros, que nas primeiras horas ainda estão um pouquinho fracos e podem se machucar ou vir até a morte caso a gente tenha essas armadilhas. Exatamente. Agora, Marcos, algo importante também, né? Deixar, vamos dizer, vacas mais experientes com vacas mais novas em relação a este pasto, né? A gente sabe que existe muito aquela vaca madrinha, né? Que fica junto com a fêmea que acabou de parir. Conta pra gente esse cuidado também que tem que ter dentro da propriedade. Pedro, no passado isso parecia lenda, sabe? Dos mais antigos, falando, deixa uma vaca mais velha com as novilhas, porque vai ajudar elas no parto. E hoje a ciência provou que é verdade. Quando nós temos vacas, fêmeas que estão indo para o primeiro parto, é sempre importante a gente deixar algumas vacas mais experientes, de segunda ou terceira cria no meio delas, porque isso dá mais tranquilidade para essas fêmeas, que no momento do parto tem aquele apoio do grupo, que realmente eles cercam aquela vaca, estão ali do lado, e já está provado que quando nós temos vacas madrinhas, ou seja, vacas experientes, vacas mais velhas, no meio das vacas mais jovens, a gente tem menos problemas, tanto com rejeição de bezerro, ou seja, vaca que pare e rejeita o bezerro fica órfão, e também na facilidade do parto, a docilidade do animal, primeira amamentação do bezerro, tudo isso facilita, viu, Pedro? Então, é verdade sim, não é lenda não do passado, sabe? A gente tem que deixar a vaca madrinha junto com as vacas mais novas no momento da aparição. Parafraseando, então, o nosso Sidney Masco, poeta, jornalista aqui, a sabedência do homem do campo, né, como ele disse. É a sabedência do homem do campo. Com a medicina veterinária, junto com a ciência, a gente vê que realmente tem que andar em consonância, né? O homem tem o seu histórico, né, da relação dele com os animais. Não é à toa que, tanto é que até hoje nós temos históricos como esse da vaca madrinha, né, Lili? E o quanto que nós também, né, seres humanos, copiamos, né, o reino animal ou vice-versa, porque de fato é importantíssimo, né? Nós, quando parimos, temos ali também a experiência dos mais velhos. Marcos, conta um pouquinho pra gente agora a parte nutricional, importantíssima, né? Pré e pós-parto também, os cuidados nutricionais com a vaca e com os bezerrinhos. Exatamente, Lilian. O que acontece? A vaca, quando ela está indo para o parto, vamos pensar, a gente tem que primeiro dividir as vacas em algumas categorias, vacas prenhes em algumas categorias. Vacas, Lilian, que estão indo para o primeiro parto. A gente precisa entender que são fêmeas nulíparas, ou seja, bezerras, que conceberam, ou seja, que estão prenhes, estão desenvolvendo um bezerro no seu ventre, mas ao mesmo tempo elas ainda continuam crescendo, continuam se desenvolvendo. Esses animais, quando são inseminados, quando são expostos à monta, eles têm que ter um aporte nutricional muito grande, ou seja, a suplementação tem que ser especial para permitir que ela se desenvolva, que o bezerro se desenvolva e no momento do parto, após o parto, né, há necessidade de um aporte nutricional ainda mais forte, porque aí ela vai começar a dar leite. E aí ela vai precisar ter esse aporte para continuar se desenvolvendo, dando leite para o bezerro e se preparando para a próxima concepção. Geralmente, as fêmeas que estão indo do primeiro para o segundo parto, Lília, são as mais difíceis de emprenhar, mas elas só são difíceis de emprenhar porque a gente peca nesse momento, a gente não dá um aporte nutricional adequado para essas fêmeas. Quando se fala de fêmeas já que estão indo para terceira ou mais crias, aí a gente tem que asseverar na nutrição, mas aí ela tem que ser constante
tanto no pré-parto quanto no pós-parto, para permitir que essa vaca não tenha um balanço energético negativo, ou seja, que ela emagreça muito contundentemente. Ela vai emagrecer um pouquinho, mas é importante que ela recupere seu peso logo dos 30 dias depois do parto, comece a recuperar o peso, logo 30 dias depois do parto, para que ela entre no que a gente chama de balanço energético positivo e tenha atividade ovariana, entre em cio e emprenhe novamente. É tudo isso que a gente quer. E todo esse cuidado, Lina e Pedro, é só com nutrição. Além da nutrição, a sanidade importantíssima, principalmente dos bezerros na vacinação, né, Marcos? Exatamente, Pedro. A vaca que está prenhe, ela deve ter recebido as vacinas, todas as vacinas reprodutivas, IBR, BVD, leptospirose e outras mais. A partir do momento que o bezerro nasce, há necessidade de a gente fazer 30, 60 dias depois a vacinação contra a clostridiose e reforçar essa dose 30 dias depois. Bom, tudo isso tem que ser feito para garantir a saúde desses bezerros. As fêmeas, de 3 a 8 meses, vão receber a vacina de brucelose, né? Mas um outro cuidado também, Pedro, o principal dos bezerros quando nascem, não importa se nasceu macho ou nasceu fêmea, é a cura de umbigo. A cura de umbigo tem que ser feita o quanto antes, logo após o nascimento do bezerro. Primeiro manejo é curar o umbigo do bezerro, com uma solução que seja de alcatrão ou com iodo bastante concentrado para que faça a mumificação do coto e aí impeça a entrada de patógenos que vão desenvolver várias doenças, como a famosa caruara, que o pessoal conhece no campo. Tá aí, Marcos, muito bom, muito bem explicado pra gente. Agora, Marcos, a gente quer aproveitar aqui sua oportunidade, nessa oportunidade de ter você aqui com a gente, para fazer um comentário a respeito dessa tragédia que aconteceu, né, no Silo, na Cevale, em Palotina, no oeste do Paraná, uma tragédia aí que, por enquanto, temos a confirmação de 7 mortos. Olha só as imagens, né? Ontem aí trazendo tristeza para toda a região, não só ali do oeste do Paraná, como para todo o agronegócio, porque a gente sabe da importância dessa cooperativa, a Cooperativa Cevale, e você sabe muito bem também, porque você tem uma ligação com essa cooperativa. Conta pra gente. Tem uma ligação muito próxima, Lili. Eu fui estagiário da Cevale, né, ali em Palotina, tive grandes professores como o saudoso Dotto, o Cândido De Bastiani. Só me tornei veterinário graças a essas pessoas. É uma tragédia, uma fatalidade realmente. A Cevale é uma cooperativa que leva muito a sério a questão de segurança, Lilian, mas leva muito a sério mesmo. Desde o estagiário que entra lá, a exigência dos EPIs, até a turma que está lá mais experiente. Realmente uma fatalidade para eu que sou do oeste paranaense e para todo mundo, né, que vive isso, né, vendo uma cooperativa tão séria em questão de segurança, até ela exposta a esse tipo de fatalidade. Perfeito. Nessa questão, né, que a gente está falando sobre o problema da segurança, né, que a gente sabe muito bem que essa cooperativa, como você mesmo reforçou, já tem segurança nisso, mas muito se fala em relação aos cuidados com os silos, né, que tem realmente essa característica de ser mais suscetível a esse tipo de acidente. Quais os cuidados, Marcos, você que já teve todo esse tipo de aparato desde o seu início de carreira, né, como você mesmo falou aí na Cevale, como é que você acompanha os cuidados nesses silos, que a gente sabe que tem que ter um rigor nesse sentido, né? Pedro, tanto em cooperativas, cerealistas, ou até mesmo confinamentos que eu frequento muito, né, existe sempre um cuidado muito grande na armazenagem de grãos, porque os grãos, eles se atritam, fazem energia estática, né, e pode gerar fagulhas, né, graças à energia estática. A gente sabe também que os grãos, alguns deles são ricos em óleos, né, que podem aumentar o potencial de combustão. Então, sempre existe uma preocupação muito grande de todas as empresas, pelo menos que eu frequento, que tem esses grandes silos, com o airamento, né? Ou seja, o fornecimento de ar, o fluxo de ar no local, segurança com emergências. Então, tudo isso existe em muitas empresas e nessa em particular, Pedro, é no mais alto nível, mas ainda assim, graças ao volume de grãos que existem, graças ao volume, a frequência de carga e descarga, ela acaba ficando mais exposta. Por isso que ela é cada vez mais rígida com os cuidados, e é rígida, inclusive, com os funcionários e fornecedores que ali trabalham. Mas, infelizmente, as fatalidades acontecem, Pedro, ainda assim.
De fato, a gente está acompanhando imagens, né? Enquanto você fala, Marcos, a gente está rodando algumas imagens, né, que foram chegando ao longo desta quarta-feira. E nessa quinta-feira a gente segue nessa repercussão, porque a cidade está em luto em função dessas 7 vidas que foram perdidas, né? A gente sabe que tem uma pessoa ainda desaparecida. O Corpo de Bombeiros segue aí fazendo as operações de buscas e também agora começa o processo para fazer toda a investigação do que ocasionou este acidente. Lembrando que o Marcos citou relações que podem acontecer com os silos, né? A situação ainda será investigada, a Cevale reforçando, inclusive, como o próprio Marcos já trabalhou lá, que a Cevale é uma das companhias que mais preserva essa questão da segurança, principalmente nos silos, mas a gente sabe a vulnerabilidade que tem este tipo de armazenagem. Olha, Marcos, obrigado pelas suas informações, né? Trazendo para a gente não só situações relevantes ao dia a dia do nosso pecuarista, mas também explicando um assunto como esse, que é motivo de dúvida para muita gente que acompanha a gente, não só no campo, mas também na cidade. Exatamente. Obrigada, Marcos. Eu que agradeço, Pedro e Lilian, até a próxima. Até a próxima.